Amém, irmãos? Boa noite. Glória a Deus pela sua presença. Que bom que você está aqui conosco hoje, né? Nossa aula inaugural do segundo semestre de 2024. Glória a Deus por esse curso maravilhoso, por esse seminário, né? Que fazemos parte. Glória a Deus pela sua vida que saiu de sua casa, veio aqui, né? Honrar o Senhor por esse momento, por esse chamado do Senhor nas nossas vidas. Então, vamos dar abertura na nossa aula inaugural, né? Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse culto. Nós te agradecemos porque o Senhor preparou esse momento para que nós estivéssemos aqui hoje. Obrigado, Senhor, porque cada um aceitou a sua vocação, disse sim para o teu ID, Senhor. Está se preparando, Senhor, para te servir da melhor forma, com a melhor capacitação, Senhor, da tua palavra. Deus, abençoe a nossa aula, o nosso semestre, tudo que for dito aqui hoje, Senhor, que fique guardado no nosso coração, nessa data tão importante para as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. E nesse momento eu queria convidar o nosso diretor do seminário, o pastor Paulo Martins, para trazer uma palavra para nós. Amém. Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, uma boa noite aos amados. Quero ler um texto da palavra de Deus que nós encontramos no livro de Salmos, Salmo 126. Ele vai dizer assim: de fato, há uma constatação, de fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. É um versículo tão somente que ele vai falar do contentamento, mas também um ato de gratidão. E nessa noite, na nossa aula inaugural do segundo semestre do corrente ano, nós temos uma palavra de gratidão ao nosso Deus, pela existência desse seminário em nossa cidade, em nossa capital. Ele é um seminário quase que cinquentenário, estamos beirando já quase 50 anos de existência de ensino teológico na nossa capital, passando por diversas mãos, por diversos professores, por diversos diretores. Não quero aqui jamais citar nome, pode ser que eu esqueça de alguma pessoa, algum nome, e eu vou ser injusto nisso, mas quero fazer menção a homens e mulheres que nos precederam nessa instituição e trouxeram o nome e nos entregaram nesse tempo um legado em nossas mãos para que nós mantivéssemos a tradição dessa instituição. Então, nossa palavra nessa noite, a partir desse versículo, é gratidão ao nosso Deus pela existência desse seminário, mas também gratidão de alguns parceiros e amigos que nós temos na nossa cidade e que nos ajuda a conduzir o nosso seminário, a nossa instituição de ensino, que chamamos carinhosamente de Casa de Profetas. Então, queridos, algumas instituições, como algumas igrejas que nos apoiam, as igrejas da nossa cidade, a nossa Convenção Batista Estadual é uma convenção que investe na nossa instituição, ela investe ali em talentos, mas também investe em tesouros, para que nós possamos ter essa instituição funcionando a plenos vapores hoje, nesse tempo, na nossa cidade. Também temos aqui algumas igrejas, como é o caso da Quarta Igreja. Trago uma palavra de gratidão à Quarta Igreja, por mais uma vez abrir as portas da igreja para poder ceder o espaço para que pudesse comportar a nossa instituição e alguns convidados, como os irmãos, se encontram conosco aqui nessa noite. Então, a parceira está sempre conosco, a pessoa do pastor Marcelo Moura, que tem sido parceiro nosso, já foi também ali docente da nossa casa, mas hoje ele abre a porta da sua igreja para poder acomodar o nosso seminário e propiciar esse momento de aula inaugural, marcando o início de semestre letivo da nossa instituição. Gratidão também ao nosso pastor, professor, pastor Dinardi José de Souza, que em breve vai estar trazendo uma palavra aqui aos nossos seminaristas, aos nossos professores presentes, sobre um tema bem interessante, e eu peço a você que preste bastante atenção naquilo que vai ser abordado nessa noite. E a cada um de vocês que está conosco nessa noite, alunos, professores da casa, convidados, familiares que estão conosco, a nossa gratidão. Então, nessa noite, marcamos o início do nosso semestre letivo em gratidão ao nosso Deus e a cada um de vocês que se encontram conosco nessa noite. Mas não quero deixar de fazer menção ao nosso pastor, coordenador pedagógico, pastor Marcos Batista. Estaria conosco nessa noite, mas infelizmente
A mãezinha dele faleceu na data de ontem. Ele me comunicou hoje pela manhã a impossibilidade de estar conosco nessa noite. Eu peço a você que nas suas orações lembre do pastor Marco Batista e dos seus familiares, para que o Senhor tenha consolo sobre a vida dele e da sua casa também. Em nome de Jesus. Que essa seja a nossa oração em gratidão ao Senhor. Outrora, muitos anos atrás, Ele ensinou: faça uma oração, nós possamos cantar essa verdade nessa noite. Ai, posso no céu.
Vamos declarar mais uma vez? Eu reino teu, é o poder tua, é a glória pra sempre. Amém. Como igreja, vamos declarar essa verdade, que tudo pertence ao nosso Deus. Campo Grande pertence ao nosso Deus. Este seminário pertence ao nosso Deus. E como a perseguição não parou a igreja, meu querido, a perseguição não pode parar a sua vida, porque tudo pertence ao nosso Deus. A tua vida, o teu chamado, o teu ministério pertence a Ele. Deus é o reino teu, é o poder tua, é a glória pra sempre. Amém. Glória a Deus. Que emoção, hein? Que depois desse louvor maravilhoso, né? Que o Senhor siga abençoando nossas vidas. Nesse momento, a gente vai ter o privilégio de ouvir a palavra do Senhor nesse momento, ministrada para nós pelo pastor Dinarte José de Souza, né? Nosso professor, alguém muito importante na minha vida, na vida de todos, eu acredito. Alguém que faz parte da história da minha família. Como eu falei para vocês, foi professor do meu pai, foi professor dos meus tios, né? Meu professor hoje. E eu sei que impacta a vida de muitas pessoas. É alguém de extrema competência. Quero ressaltar isso, a competência técnica do pastor Dinarte. Ele é pós-graduado em Antropologia Brasileira, mestre em Missiologia, doutorado em Escatologia, casado com a teóloga e pregadora Rosângela Alves de Souza, pai de André Lucas Alves de Souza, Ana Vitória Souza de Oliveira e Rebeca Miriam Alves de Souza. Tem 32 anos de ministério, irmãos, ele tem a minha idade. Eu estava nascendo e estava começando o ministério dele. Pastor da Igreja Batista Boas Novas em Campo Grande. Atualmente ele leciona no seminário a disciplina de História e Cultura do Mundo Antigo, Fundamentos da Teologia Prática, e traz pão de queijo para nós, né? Todos nós somos muito bem alimentados pela aula do pastor. Fazer o quê, né? É um homem incrível de Deus essa noite. Eu queria contar ao pastor Paulo Martins que está orando por ele e está ministrando a palavra de hoje. Então eu queria formalmente convidar o pastor Dinarte José de Souza para estar conosco, para fazer uma palavra no nosso coração. Eu tenho certeza que você vai aprender um pouquinho mais hoje sobre teologia através do nome de Deus, né? E assim, para mim, para que eu possa falar do pastor Dinarte, é uma coisa mais técnica, né? Pastor para pastor, diretor para professor, mas ninguém melhor do que uma aluna falando do professor. Glória a Deus pela tua vida, Leni. Porque você ressaltou tão importante. É verdade, irmãos, olha, ele traz um pãozinho de queijo mesmo. Ele tem aula no primeiro tempo, minha aula no segundo tempo. Se eu chegar aqui, eu pego um pãozinho de queijo com goiabada, ele dá uma privilegiada aqui, fez um banquete aqui da mesa do mundo dos antigos, trouxe tâmara, trouxe um montão de coisa. Aqui, o Dinarte sempre inventa alguma coisa na aula aqui. Eu tenho certeza que ele vai aqui, com certeza, enriquecer a tua vida com o conhecimento que Deus deu para esse homem. Deixa eu pedir a você, por favor, se você puder ficar de pé, no seu lugar. Estenda uma das suas mãos para cá. Eu gostaria de estar orando pela vida desse homem, em nome de Jesus. Pai, obrigado pelo teu servo. Obrigado pela vida e dedicação ao ministério, Pai amado, pastoral. Obrigado pelo coração servido do teu servo, Pai amado. Mas também obrigado pelo zelo, Pai, que ele tem, Pai amado, com a docência, Deus. Com o aprimoramento pessoal dele, Pai amado, para poder enriquecer próximos, os outros, ó Pai amado. Transmitir, Pai, para os seus alunos, na formação, Pai amado, de novos pastores. Eu quero nesse momento entregar o teu servo na tua presença. Abençoa, pastor. Está contigo a palavra. Obrigado, Paulo. Amados, quero saudar a todos, saudar o nosso
digníssimo diretor, pastor Paulo Martins, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu agradeço as palavras lisonjeosas da irmã Noemi. Irmãos, a minha esposa, a irmã Rosângela, está ali presente. Gostaria que ela ficasse em pé. Minha esposa está comigo, irmãos. Minha esposa. Obrigado. Só porque muitas vezes nós falamos do pastor, esquecemos quem realmente está ao nosso lado, e às vezes está até na nossa frente nos ajudando ali, né? Nos puxando, né? Mas é ela, irmãos, que a maior parte do tempo faz uma chipinha para vocês, com muito carinho, tá? É ela. Eu sei que quando aluno, a gente tem aquela dificuldade, porque priorizamos comprar o livro, pagar a mensalidade, e às vezes é difícil você ter um dinheiro para um lanche. E eu falei para minha esposa, vamos sempre levar um lanchinho para os alunos, porque eu tive uma vida acadêmica muito longa. Estudei 7 anos no internato, fazendo teologia. Depois eu fui fazer no internato também o mestrado, os módulos, tudo no internato. Então, foram mais de 7 anos. E sempre aquela dificuldade, não é? Então a gente sabe valorizar cada oferta, cada elogio hoje que a gente recebe, não é? E eu quero, sem demorar muito, não é? Trazer um tema aqui para os irmãos, para essa aula magna. Vai ser projetado ali, irmãos. Pode projetar lá, não é? O tema é Goel Hadam, perspectiva na Missio Dei, no resgate, na vingança lá na Bíblia. Talvez você deve estar pensando que tema proposto é este, não é? O Goel Hadam, perspectiva na Missio Dei, no resgate e vingança na Bíblia. Eu quero trazer como proposta aqui, irmãos, mostrar um personagem que está lá na Bíblia, nos testamentos, que deve também estar em nós e que precisa ser até redescoberto, este chamado Goel Hadam, sendo o nosso Senhor Jesus o nosso supremo Goel Hadam. Quem é o Goel Hadam? É o que redime e o que for necessário use a vingança. E nós vamos trabalhar o personagem chamado Boaz, porque nele nós vemos ali uma sombra que aponta para a pessoa de Jesus. Então o objetivo realmente é avivar ou restaurar o Goel Hadam, que deve estar dentro de nós, esta vontade de fazer a obra, de remir as pessoas, levar a palavra do Senhor. Esse termo Goel Hadam é uma palavra hebraica, não é? Que significa, então, redimir ou redenção. E lá na tradição rabínica denotava ali um parente próximo, um parente relativo, um parente que alguém ia pagar um preço para resgatá-lo se ele estivesse envolvido numa dívida. Um caso específico de uma perda foi a linda história de Noemi e Ruth. E toda a Bíblia ela vai trazer este personagem, um exemplo no livro do profeta Isaías, aparece ali o personagem Goel Hadam, o Goel Hadam de Israel, isto é, Deus realmente libertando pessoas que cativas, circunstâncias grandiosas. Assim nós podemos ver nas páginas da palavra de Deus esse personagem, e que nós queremos que realmente você possa entendê-lo e assim trazer para a sua vida. Eu quero usar especificamente então o livro de Ruth, que registra ali então um caso literal, não é? Chamado a lei do levir, ou a lei do levirato, ou a lei do cunhado. E no decorrer desta aula,
homens que para a metafísica no passado viveram uma projeção natural, mas para nós, entendendo a palavra de Deus, entendemos que aqueles homens realmente viveram o sobrenatural de Deus. O que é então a palavra metafísica? Vem da palavra meta, aquele que vai além. É isso que eu quero transmitir para vocês, alguém que realmente vai além. Porque eu posso dizer para vocês que eu fui aquele que fui além, mas eu digo que ainda estou aquém. Eu quero ir além, mais além ainda, não é? E eu quero trabalhar na física, para que vocês entendam a palavra de Deus mais ainda, né? Dentro da física, nós vamos usar para projetar, falar melhor sobre esse Goel Hadã, esse Boaz que está lá na Bíblia, que era um homem que saiu de um simples espectador, de um simples coadjuvante, para tornar-se o protagonista de uma linda história na Bíblia. Na física nós encontramos a palavra ato e potência, e nos fundamentos então da física de Aristóteles, visava então mostrar uma mudança, uma metanoia, o que está acontecendo no dia a dia, como é o mundo, como que as coisas se projetam. E assim nós vamos entender que Deus fez com Boaz, e também quer fazer de nós, de um simples ato, tornarmos uma potência. Porque quando nós observamos, lemos na palavra de Deus, exemplo, o livro de Atos, amém, um livro maravilhoso, mas foi o ato deles, mas nós queremos saber dos seus atos, querido. Temos visto alunos novos que estão chegando aqui, que foi um ato de alguém falou de Jesus para você, você estudou a palavra, você foi batizado, e agora você está ali no banco sentado, e de repente você sente que agora tem um chamado na sua vida, e Deus está dizendo: saia do ato dos outros, porque eu quero fazer de você uma potência, eu quero fazer você muito melhor, eu quero que você vá muito além ainda. Então Aristóteles, ele falava de uma mudança que era necessária, e sim, nós entendemos que era na física, porém para nós entendemos que as mudanças, como Paulo falou até para o pessoal de Atenas, falou assim: olha, os filósofos de vocês estão tateando, buscando algo que vocês não conhecem. E para Paulo era tão claro que era conhecer realmente o propósito, a essência de Deus. Então, o ato para nós significa algo que já foi realizado, porém, agora cabe-nos entender que Atos 1:8 está dizendo: vocês recebereis o poder que há de vir sobre vós, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra. E quando o ato torna-se em potência, irmãos, é como uma bomba atômica, é o dínamo, é poder, é ação realmente. E lá o personagem Boaz, que é muito interessante ali, talvez ele não soubesse que aquela ação dele de redimir duas mulheres que estavam, uma ali, ambas sem seus maridos, que é uma nora sem marido e uma sogra sem marido, e agora elas buscam então lá na palavra de Deus recursos para saber o que Deus tem para nós, e encontram então o tal do Boaz. E quando a gente vê na palavra de Deus, que é interessante quando a Bíblia diz: o verbo se fez carne, sai de um ato para uma ação. Haja luz, tem trevas, agora tem luz. Então a gente vai observar como isso que é importante entender. Até a física, até a filosofia nos ajuda na pregação do Evangelho. Eu tenho dito para vocês, os alunos que já passaram na minha classe, que nós devemos estar preparados para responder
um professor universitário. Outro dia eu estava fazendo aulas de canto lá na Universidade Federal, bem que era para a terceira idade, eu já estou operando lá, eles abriram uma exceção para eu fazer aula de canto, mas tinha que ir lá fazer a matrícula, e aquele rapaz, o chefe ali, muito incrédulo, ele perguntou o que eu fazia. Eu disse: pastor. Ele fez a cara mais feia ainda, não é? Mas depois de alguma conversa com ele, ele já queria ficar mais de 1 hora conversando comigo ali, porque eu comecei a falar do Evangelho para ele usando a própria ciência. Ele falou: eu achava que os pastores fossem uns bitolados, eu achava que todos fossem iguais, o que a gente vê por aí. Então eu quero, o desejo do seminário, que tenhamos pessoas com uma formação com excelência, para que você seja realmente o Goel neste tempo, alguém que esteja realmente empoderado para cumprir o propósito de Deus, sendo de um ato para a potência. E nesta igreja aqui, irmãos, é muito interessante. Quando eu vejo a história desta igreja, eu me recordo de um irmão, nunca esqueci o nome, talvez eu devesse esquecer porque era simplesmente um nome, chamava-se Irmão Jerônimo. Se o Older deve aí, o Older sabe quem eu estou falando. O irmão Jerônimo era pai do pastor Walter Barbosa. O irmão Jerônimo estava bem velhinho, mas o irmão Jerônimo tomava um ônibus aqui, ia lá no bairro, saída para São Paulo, saída para Cuiabá, para evangelizar. Aquele bem velhinho, com a Bíbliazinha embaixo do braço. Falei: irmão Jerônimo. Quase que eu escrevi a minha dissertação sobre a vida dele, mas eu não tive condições na época, porque eu precisava de mais elementos, precisava de mais tempo para pesquisa. E um grande exemplo, alguém realmente que deixou um legado aqui nesta quarta igreja. Então, voltando à palavra de Deus, em um ato terrível de desgraça que se encontrava Noemi e Ruth, tornaram-se agora potências ao usar a palavra de Deus. Assim, saíram de um mundo desorganizado, porque assim as circunstâncias da vida realmente nos levam a momentos tão difíceis, que nós chamamos perdoe-me aqui, eu equivoquei na palavra aqui. Nós saímos de um caos, tornamos potência e nos organizamos, tornamos-se chamado sintrópica, organizamos o nosso mundo. E ninguém melhor, quando nós lemos esse texto aqui, da obra que foi realizada na vida dessas duas mulheres, que saem de um simples ato, agora pessoas que estavam até então sem uma nação, pessoas que estavam exiladas, pessoas que estavam em busca de uma outra nação, agora, pela natureza, pelo sofrimento, elas encontram uma saída, ir lá na palavra de Deus. E é muito interessante, voltando a falar sobre um pouquinho sobre ato e potência, a palavra que eu queria dizer, a palavra entropia. Irmãos, às vezes tem tanta coisa desorganizada na nossa vida, e quando nós achamos o caminho, e eu falo que Deus fez algo muito grandioso na minha vida, quando adolescente ainda. E o adolescente é cheio de questionamento, você sabe disso, a maioria aqui, eu creio que todos foram adolescentes. Eu tinha 17 anos, eu era professor da escola bíblica, e eu estava num culto à noite, e a menina que estava dirigindo o culto, aquela jovem, ela cantou vários hinos do cantor cristão, ela leu a Bíblia, ela fez avisos, e falou o seguinte: irmãos, o culto vai terminar porque o nosso pregador não chegou. Era um seminarista, vou falar o primeiro nome, chamado Jorge. É certo que alguém aqui queira pregar. Eu falei: eu vou pregar esta noite. Um adolescente fala isso, né? Falei: eu vou pregar esta noite.
Eu fui lá para frente, irmãos, não sei o que eu li lá. Eu sei que eu li a parábola do filho pródigo. E preguei. Depois que terminou, o vice-presidente da igreja disse: eu não sabia que você pregava. Eu falei: eu também não sabia. Foi a primeira vez que eu fui pregar. Aquele jovem abandonou o seminário, mas depois de muitos anos eu entendi que Deus estava tirando para colocar-me no lugar dele. Foi oportunidade. Quando já com 18 anos eu fui para o seminário. Irmãos, vamos para os textos sagrados então, você deve estar curioso. Primeiro eu quero destacar algo falando um pouquinho sobre sombras, que eu mencionei no início. Tudo que está na palavra de Deus, irmãos, é para o nosso proveito, sim ou não? Tudo que está lá. Até as genealogias que não gostamos de ler. Para nós entendermos então tudo isto, entendemos as sombras, eu quero ressaltar uma fábula que vocês já devem ter ouvido, principalmente quando as professoras ensinam na escola, aquela fábula indiana sobre os cegos e o elefante. Lembra? Aquele moço ali, um príncipe, reuniu alguns cegos e colocou-os no pátio e trouxe um elefante e pediu para que todos os cegos apalpassem o elefante. E um foi lá, apalpou a barriga, o outro a cauda, o outro a orelha, o outro a tromba e o outro as pernas. E cada um começou então e perguntou, o príncipe queria saber qual era a visão. A visão não, o que eles entendiam, o que era o elefante, como era o elefante, aquele paquiderme. E cada um começou a narrar. O primeiro, ele disse: olha, o elefante, quando esse que passou a mão na barriga do elefante, disse: olha, ele parece uma enorme panela. O outro disse, aquele que apalpou a orelha, ele disse: olha, parece ser um grande leque aberto. O outro que tocou a tromba deu uma risada e disse: olha, não é nada disto, mas o elefante tem uma forma, as ondulações e a flexibilidade de uma mangueira muito grande, assim é a tromba do elefante. O outro que tinha tocado a perna do elefante disse: olha, ele é redondo como uma grande mangueira, mas não tem ondulações não. E assim ficaram discutindo ali, cada um com a sua opinião. E o príncipe falou: olha, vocês parem de discutir, todos vocês em parte têm razão. O elefante tem tudo isto, mas não é tudo isto. Então, para que a gente possa entender, irmão, tudo que está lá na Bíblia é tudo aquilo, mas é mais ainda. É mais revelação para nós. Por isso, tenha a sua Bíblia, sempre leia a Bíblia. E você está tendo uma oportunidade grande no seminário, porque nós tomamos aquela palavra lá da medicina para aplicarmos na teologia. Quando você vai pegar a sua Bíblia, é como se você estivesse dissecando um corpo, um cadáver, parte por parte, para estudar. E assim você vai fazendo, assim os professores vão te ajudando, vão te moldando. Assim você vai ter a mente realmente de Cristo. O texto que eu quero então ressaltar está em Levíticos 25, o verso 25 ao 28, que diz o seguinte, em Levíticos 25 ao 28. Enquanto você encontra, eu pego um pouquinho de água aqui, irmãos. A palavra diz, Levítico 25, se o teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e o resgatará o que o seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém vier e tornar-se próspero e achar o bastante com o que remir, verso 27, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu e tornará a sua possessão.
Mas se as suas posses não lhe permitirem reavê-la, então a que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu, sairá do poder deste e aquele tornará a sua possessão. Deuteronômio 25, 5 ao 10, diz o seguinte: quando irmãos morarem juntos, e um deles morrer, e não tiver filho, então a mulher do falecido não se casará com o homem estranho de fora. Seu cunhado estará com ela, e receberá por mulher, e fará a obrigação de cunhado para ela. E o primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o seu nome não se apague. E eu vou ler até esse versículo. O outro texto em Ruth, que é bem mais conhecido, diz toda aquela drama da vida então de Ruth e Noemi. A Bíblia diz então que Boaz, ele subiu, capítulo 5, verso 1, e Boaz subiu à porta, assentou-se ali, eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando e disse-lhe: ô fulano, vem cá, assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Depois você pode continuar a leitura do texto. Então, uma história que eu quero desenvolver, como mencionei, desse Goel Hadam. Agora trabalha um homem que talvez caísse lá numa grande desgraça, porque aquele homem que não queria remir a sua família, ele teria que tirar os sapatos dos seus pés, e aquela pessoa, aquela mulher ia cuspir no seu rosto. E assim ele remiu aquela mulher. Vocês todos conhecem esta história. E de Boaz vem Obed, de Obed vem Jessé, de Jessé vem Davi, de Davi vem Salomão, e assim até chegar a Jesus. Olha o papel deste homem ali, o Goel Hadam, aquele que redime, aquele que resgata. A lei então foi usada, a palavra de Deus foi usada. Aquelas duas mulheres, tem um negócio aí muito interessante. Para aí, nós somos pessoas que perdemos os maridos, mas a Bíblia diz que alguém pode nos resgatar. Vamos ver o que está lá na Bíblia, vamos ver o que está na nossa lei. E assim a expertise delas, elas encontraram o seu resgatador. E assim agora, de um ato que estava de miséria, de pobreza, elas entendem que Deus tem um projeto para suas vidas. E assim, mesmo aquela mulher sendo uma estrangeira, entra-se na linhagem de Jesus. Um fato, assim saindo de um ato a uma potência. E assim nós entendemos como que foi importante, como que Deus organiza as coisas para nós. Assim, Deus também quer organizar a vida dos alunos aqui. Há um tempo atrás, ano passado, quando começamos a dar aula, eu olhei aqueles alunos, né? Meu Deus, que será desses? E esses que agora estão no terceiro ano, estavam feinhos, sabe? Mas estão bonitos agora. Sabe por quê? Deus vai organizando. Quando eu vejo vocês lá na biblioteca estudando, nossa, eu fico maravilhado. Quando eu vejo vocês perguntando, vocês crescendo, eu falo, poxa, está realmente havendo uma sintropia. As coisas estão sendo organizadas a cada dia na vida ali dos alunos. E nós, os professores, ficamos maravilhados com isto. E assim, irmãos, não sou diferente. Quando eu cheguei também no seminário, eu achava que sabia alguma coisa, mas não sabia nada. E assim alguém foi me moldando, me ajudando para que eu pudesse ter a minha formação acadêmica. Porque nós vamos entender algo que eu quero destacar primeiramente, irmãos, nesta noite, que eu quero destacar para que cada um possa entender o propósito.
Pode projetar ali, fazendo um favor. Primeiro destacar que o Goel Hadam Boaz, como sendo a sombra das coisas que em Jesus torna-se a realidade. Realmente eu já tinha trabalhado esse tópico, que algo acontece quando nós entendemos, irmãos, que tudo que está lá na palavra contribui para nós. Você vai ler ali, até as vírgulas você vai achar muito interessante. E há um tempo atrás eu fiz um exercício de loucura, porque eu falei, eu quero ler a minha Bíblia. Eu achei que eu estivesse até fazendo loucura, porque semana passada também um pregador foi lá na minha igreja, me humilhou quando ele disse que já leu a Bíblia 50 vezes. E ele não é pastor. Não vi nenhum pastor ler a Bíblia 50 vezes. Mas eu fui ler a minha Bíblia em várias línguas. No italiano, no francês, no inglês. Aquilo foi me moldando, fui aprendendo mais. E eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou fazer algo diferente. Eu vou resumir a minha Bíblia agora. Eu resumi todo o Antigo Testamento até recente agora, e o livro de Apocalipse. Eu parei. Comecei a ter um problema na visão. Não é? Fui ao médico, eu tive que parar. Mas depois eu vou retomar. É interessante você ler e resumir a sua Bíblia. Aí você vai descobrindo promessas que Deus tem ali para você. Assim foi o caso de Ruth e Noemi. Então elas pegam aquela lei. Opa, tem uma lei aqui chamada lei do Levir, a lei do Levirato. E diz que alguém pode nos resgatar. E assim foram. Aí agora eu quero destacar um outro tópico ali, queridos. O Goel precisava ter alguns requisitos. A pessoa, para ser um Goel, já tem alguns requisitos. E eu falo que para ser realmente um Goel, para você ser aquele pastor aprovado por Deus, tem que ser um pastor que conhece a palavra de Deus. Pessoas como Paulo falou para Timóteo: Timóteo, cuida de si e da sã doutrina. Pessoas que cuidam de si. E assim nós vamos observar no texto, na palavra, que os requisitos para que fosse o Goel Hadam lá na Torá, primeiro requisito que a pessoa tinha que ter, irmãos, ser um parente de quem queria resgatar. E foi exatamente, encaixou-se, porque foi até uma pessoa e o cara disse, não quero. Então toma uma cusparada no rosto e me dá seus sapatos aí. É assim que a lei dizia. Foi então até Boaz. Boaz. Então Boaz era o parente próximo. E eu trago aqui a palavra do nosso Supremo Jesus como aquele que nos resgatou, nos remiu, como sendo o nosso parente. Jesus era nosso parente? Eu já vi isso na Bíblia, irmãos, que Jesus era nosso parente. Eu sei que alguns aí têm sangue de judeu sem saber, né? Alguns nomes aí é descendente de judeu, né? Pereira, Ferreira, Oliveira e tal. Mas não é bem isto, não. Quando a gente lê genealogia, Lucas capítulo 3, vai falar, Jesus era filho de José e Maria. E vai voltando. Quando chega lá no finalzinho da Bíblia diz, e era descendente de Cainã, Enos de Sete, Sete de Adão, e Adão de Deus. Adão direto de Deus. Então, ele é meu parente. Então o cara tem condições para me remir. Mas esse Goel tinha que ter posses, e Boaz tinha posses. Sabe que o nosso resgatador, Jesus, tem posse, irmãos? Tem posse? Amém. Sim, aleluia, né? Tem posses. E a gente, para saber se realmente tem posses, irmãos, chama-se poder. E recebereis o poder que há de vir sobre vós. E para fazer a obra, irmãos, nos campos, dentro da nossa cidade, nos bairros, se você não tiver consciência do poder que Deus te deu. Outro dia eu passei por um momento
a minha esposa e eu, meio assim constrangedor, fazendo um trabalho lá dentro da vila do Inhanhá. Aquela vila, irmãos, é uma benção, Inhanhá. Vai lá, que é tanto de jovem assim no meio da rua, uma alegria, todo mundo vendendo drogas, não é? Eu tenho uma vantagem, irmão, sempre eu digo, eu passo ali qualquer hora da noite a pé, não tem problema entrar dentro do Inhanhá, porque muita gente, aquele é o pastor, aquele é o pastor, respeitam o pastor. Ser Goel Radan, respeitar o pastor. Minha esposa e eu estávamos fazendo uma ação social neste frio. Daqui a pouco chega um monte de motos, polícia. Polícia tem um lugar ali chamado Sobrado Queimado. Umas 30 ou 40 pessoas dentro de um lugar terrível. E a polícia chegou, todo mundo sai aí para fora. A polícia toda armada, com armas em punho. Todo mundo sai daí de dentro. E eu fiquei assim, né? Todo mundo saiu. O policial olhou, deu batida lá, não encontrou nada. O policial estava assim, eu falei, todo mundo fica aqui, quieto aqui. Falei, pessoal, todo mundo aqui, né? O policial, falei, pessoal, vamos orar. A minha esposa e eu estamos fazendo um trabalho social aqui, estavam recebendo as coisas. Sabe, irmãos, foi interessante que a polícia ficou ali até terminar a oração. A polícia ficou ali com a gente. A polícia foi embora, nós continuamos ali. E eu fiz um propósito na minha vida, irmão, não é para me exaltar, para a glória de Deus. Falei para eles, vocês me encontrando andando na rua, chega e fala, pastor, quero ganhar um abraço do Senhor. Eu quero ser abraçado pelo Senhor. E naquela noite eu abracei todos eles. E olha que tem pessoal sujo, pessoal doente, prostitutas, travestis, e nós ali abraçamos a todos, dizendo que amamos aquelas pessoas para resgatá-las. Um tempo atrás, ia na escola bíblica e não queria entrar lá na escola bíblica. O Lucas, ele apresentava com o nome social, o Lucas, um travesti, ia lá pedir alguma coisa, um passe de ônibus, eu nunca neguei de ajudá-lo. Certo dia, o Lucas foi lá, eu não estava, minha filha que o recebeu, e ele disse, fala para o pastor uma coisa, eu era fulano, meu nome social, agora eu sou o Lucas, mas eu quero falar algo aqui para você, fala para ele, eu não sou mais travesti. Fala para ele uma coisa que foi muito importante, ou parece pouco, o abraço que eu dava nele, num travesti, na porta da igreja. Pastor abraçando travesti, irmãos, é feio, né? É feio, o pastor está abraçando e os travestis na porta da igreja. Ele falou, olha, o pastor realmente demonstrou que me amava como um pai. Observe, irmãos, como é o nosso papel, ele é muito importante, porque aquele dali é um parente nosso. Aquele dali é um parente nosso. E este resgatador, irmão, devia ter conhecimento dos direitos e deveres, e Boaz tinha todo o conhecimento dos direitos e deveres. Assim, cada um de nós devemos conhecer a lei, direitos e deveres, responsabilidades, como cidadãos, como cristãos, como aqueles que realmente pregam a palavra. E eu quero destacar, ainda que este Goel, e deve ter condições, irmãos, de mover um exército, se fosse necessário, para tirar o poceiro da terra. Era um caso específico lá, alguém que tinha comprado aquela terra e o tempo já estava vencido, já vencendo, e aquela terra pertencia realmente aos ancestrais de Noemi, mas ela não tinha condições de resgatar aquela terra, e agora Boaz tem recursos para remir a sua família. O Boaz, irmãos, este que resgata, o Boaz Radan, é este que tem autoridade no nome de Jesus. É este que tem autoridade de invocar o exército do Senhor
para fazer algo tremendo acontecer. Você tem autoridade sobre sua vida. Amém? Você tem o nome de Jesus, que é sobre todo nome. Por isso é importante o seu papel como o Boaz para os nossos dias, o Goel Hadã. E este, então, é o exemplo para nós. E na pós-modernidade hoje, irmãos, nós temos visto grandes Goels que estão por aí. Eu quero ressaltar aqui pessoas, nos nossos dias hoje, na nossa cidade. Marcos Ritt, trabalhando com os presos ali nas cadeias aqui de Campo Grande, faz um trabalho brilhante. Quem aí conhece o pastor Marcos Ritt? Vocês conhecem? Quem conhece a irmã missionária Isabel, resgatando as presas ali? Quem conhece a irmã? Levanta a mão. Já não é todo mundo. Conheça então a irmã missionária Isabel. Vocês conhecem o pastor Uberlan Coronel, servindo nas ruas da cidade, aos sem-tetos, dependente química, aqui na nossa cidade? Vocês conhecem o pastor Uberlan Coronel? Alguns conhecem. É o pai da Noemi, que estava aqui dirigindo o trabalho. E nós temos, irmãos, belos exemplos na nossa dia a dia aí. Talvez as citações não são muito boas, mas eu posso citar pastor, ou melhor, padre Júlio Lancelotti, pessoas como já um bispo católico, Dom Evaristo Arnes. Podemos ver pessoas que já não foram assassinadas, como a Doris Steng, aquela missionária americana que foi morta defendendo ali os povos, as terras para os sem terras ali no Pará. E Deus está chamando hoje você para fazer a diferença na sociedade. Ontem uma menina na igreja, uma criança mesmo, falou: pastor, você quer ser meu pai? É duro, não é? Pastor, o senhor quer ser meu pai? Eu não tenho pai, ela falou. Eu chamei a minha esposa e falei: amor, está querendo que nós sejamos os pais dela, né? A gente fica pensando que as crianças dentro da favela mesmo, e as maiores, não, já é o nosso pai, não, tem que ser o seu avô, não, já é o nosso pai. As meninas ali da favela, aquelas crianças que chegaram na igreja um tempo atrás, a gente ia dar uma boa noite às crianças arredias. Sabe por que? Crianças que foram abusadas, irmãos, crianças usadas pelo tráfico, crianças vendidas, chegando à nossa igreja, aquelas pré-adolescentes, e agora chega, abraça e tudo, porque elas estão sentindo a figura ali na igreja dos homens e das mulheres, que são verdadeiros Goel Hadã para elas, que estão redimindo, que vai vingar também, se for necessário, em defesa delas. Assim, Ruth e Noemi personifica, irmãos, a viúva, o órfão, o estrangeiro, que é alvo também para o nosso trabalho na nossa cidade. Está sendo uma experiência legal lá na igreja. Tem os moçambicanos agora, estrangeiros lá na igreja, tem os venezuelanos ali na igreja também. E é muito bom a gente entender o propósito que Deus nos chama para este tempo, para fazer missões, porque na missão de Deus, irmãos, na Mission Day, Ele está chamando para você fazer missões ao lado dele, como disse um famoso missiólogo chamado Valdir Sternagel, em missão com Deus. Todo dia, quando você entende, eu estou em missão com Deus, assim você se sente um verdadeiro Goel. Eu estou resgatando, eu estou fazendo o papel que Deus chamou para eu fazer. Porque eu acredito, o último tópico que eu quero destacar, volta fazendo um favor ao último tópico, os requisitos. Perdoa-me, eu esqueci de anotar ali. O Goel Hadã, irmãos, que na pessoa de Jesus, que um dia vai julgar, esse será o Goel Hadã, aquele que vai usar da vingança em defesa dos mártires.
Quando você lê o livro de Apocalipse, você vai encontrar que debaixo do altar ali tinham almas clamando: até quando vai vingar por nós, Senhor? Não pense os pecadores, não pensem aqueles que não se arrependem, que um dia não serão vingados. Não pense que nós não seja o papel nosso de denunciar o pecado, de estarmos na sociedade cobrando os direitos da criança, do órfão e da viúva. Não pense que não seja isso o direito da igreja, porque assim fomos chamados. Assim fomos chamados. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. O Goel que julgou aquele povo no tempo ali do dilúvio. O Goel que julgou Nadab e Abiú, o Goel Hadã que julgou o Egito. Na história, os irmãos viram isto, introdução à história. Vocês aprenderam isto, como que Deus julgou o Egito. Este Deus, o nosso Goel, também vai julgar a todos. E Ele quer que estejamos Goel ao lado dEle, fazendo missões ao lado dEle, para a glória do nome dEle. E concluímos dizendo então: o Goel Hadã, o vingador que se manifestará, não deixará apagar a memória dos mártires. Pode sofrer pelo Evangelho, querido, porque Deus não deixará, não vai esquecer daquilo que você faz pela obra dele. Vale a pena servir ao Senhor. Ano passado, um nosso missionário da nossa igreja, os irmãos lembram aquele acidente que aconteceu com os jovens da Jocum, que morreram 3 jovens, um era da nossa igreja, aquele jovem com 22 anos, nossa, aquele jovem realmente, cada vez que eu conto essa história eu tenho que estar chorando, não é para eu chorar, não é, né? Cada vez que eu conto a história dele, um menino, só 22 anos, fazendo a obra, coração grande na obra, assim, tremendo. Aí nós recebemos essa semana passada, e vai estar no podcast nosso, sem ser próximo domingo no outro, um casal que, já conversei com o Paulo, que cuida de uma creche ali em Moçambique, estudou aqui, o Alberto Caixote e a esposa. Alguns aqui eu conheci. E eu falei: Alberto, eu quero falar algo aqui para você, que a igreja, a minha família, nós vamos empenhar, nós queremos, o que está precisando lá? Ele falou: pastor, nós estamos tendo aula com as crianças dentro da cozinha. Eu falei: meu Deus, aula dentro da cozinha, está fazendo comida e está tendo uma classe dentro da cozinha. Eu falei para ele: veja quanto isso vai custar lá, eu não tenho dinheiro, mas eu vou fazer todo o empenho para construir uma sala ali, e a sala vai chamar David dos Santos, é o nosso missionário que morreu. Sabe por quê? Por causa desse versículo, memória dos mártires, pessoas que realmente sofreram pelo Evangelho. E assim, vale a pena servir. Deus te chama para ser o Goel Hadã nessa geração. Deus abençoe. Muito obrigado, senhor diretor, pela oportunidade. Amém. Boa noite, irmãos. Que palavra, né? Que noite maravilhosa, né? O pastor tem preparado palavra, tudo. Que momento. Queria convidar o pastor Paulo Martins, nosso diretor do seminário, e está convidando os professores presentes, né? Nosso corpo letivo, né? Corpo docente, para estar aqui conosco aqui na frente. Professor, vou estar falando nossa lista de professores aqui, se os professores estiverem presentes, né? Carlos Quiota, Clotilde Ovando, Dinarte de Souza, Éder Leônidas,
Humberto Balaniuk, Laodiceia de Pina, Luciel Goulart, Marcelo Oliveira, Márcia Doneda, Paulo José, Paulo Martins, Robson Júbrica, Taine dos Santos e Venino Júlio. Amém. Está passando a palavra para o pastor Paulo Martins. Glória a Deus, queridos. Não posso deixar aqui a palavra do pastor Inácio. E assim, eu tenho certeza que todos nós já lemos os 4 capítulos de Ruth. Já ouvimos ali a história de Boaz, já ouvimos a história de Ruth, de Noemi, o drama dessa família, como sofreram, saíram ali de Israel, foram para a terra dos Moabitas, voltaram depois para ela de novo, somente ela e a nora, tudo nós conhecemos. Mas talvez essa história assim, tão cavucada, pastor, tão buscada a fundo assim, talvez nós não debruçamos dessa maneira. E é isso que você vai cantar no seminário. Então esses homens aqui, estão aqui apresentando, mulheres também, estão apresentando aqui parte do nosso corpo docente, vão auxiliar aqueles que estão conosco já há algum tempo. Deixa eu pedir aqui os nossos veteranos que se encontram aqui, por favor, fiquem de pé. Alunos veteranos, por gentileza, veteranos. Temos veteranos aqui. E a senhora é veterana, senhora. A senhora é veterana, senhora. Elvis, sim. Veterano já. Isso, Ademir, por favor. Aqueles veteranos, Zé Carlos, também, por favor. Tiago, pode ficar de pé. Isso, Noemi, Yolanda. Henrique, você é veterano, você não sabe. Rangel, você é veterano, Rangel. Isso, por favor. Gabriel, veterano também. Você também é veterano, pode ficar de pé. Guilherme, Luiz Guilherme, veterano, isso. Pronto, isso aí, os irmãos estão aqui, são os veteranos que têm caminhado conosco ali e têm alcançado um pouquinho desse conhecimento. Somos facilitadores, nós temos como professores aqui, ser facilitador, que vão ajudar vocês em buscar conhecimento. Agora, por gentileza, os veteranos podem sentar, por favor. Há algum calouro aqui conosco? Alguém vai começar o seminário agora? Está iniciando o seminário? Glória a Deus, isso. Nós vamos estar jogando glória a Deus para todos esses irmãos que vão estar conosco, caminhando, iniciando a trajetória. Vocês vão se deparar com assuntos, com um tema como esse aqui. Nós vamos estar ajudando vocês a cavar um pouco mais profundo, para vocês poderem extrair a riqueza da palavra de Deus. Amém, queridos? Então, glória a Deus por esses homens e mulheres que vão estar nos ajudando, ombreando conosco ali. Pastor Luiz Alencar está conosco aqui ainda não? Está conosco? Por favor, pastor. Eu quero dar honra ao pastor de orar pelos nossos professores aqui, em nome de Jesus. Senhor Deus, que alegria, Pai, invade os nossos corações nessa noite, de estarmos aqui na Sua casa, Deus, de podermos ouvir a Tua palavra e de poder, ó Deus, ver pessoas, ó Deus, extraordinárias, que o Senhor chamou, Pai, que o Senhor capacitou, que o Senhor deu a elas, ó Pai, o conhecimento. E queremos pedir, ó Pai, que o Senhor, Deus, continue guardando, fortalecendo, guiando cada uma delas, ó Pai, no caminho que o Senhor já colocou, que o Senhor já deu a elas, ó Pai. Queremos também pedir, ó Pai, que nós, que estamos aqui ouvindo a Tua palavra, queremos pedir, ó Pai, que o Teu Espírito Santo continue nos dando sabedoria, para que possamos, Deus, continuar, ó Deus, aprendendo, e dessa forma, Pai, levando e ensinando outras pessoas, ó Pai, a conhecer o Senhor cada vez mais. Adoramos, ó Deus, ao Senhor, porque somente o Senhor é digno de toda honra, de toda glória. E é no nome santo de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, que oramos, agradecidos, hoje e sempre. Amém, Pai. Amém. Obrigado, professores, muito obrigado. Por favor. Noemi Câmbio. Bem, queria convidar nesse momento o aluno Rafael para estar apresentando para nós o site do seminário.
Boa noite. Sou Rafael, aluno da pós-graduação em Missiologia do seminário, e eu estou aqui para fazer uma breve apresentação do nosso site. Então, o objetivo do site, ele é divulgar as atividades e os cursos que são desenvolvidos pelo seminário. Não somente com a finalidade de trazer informação, mas também ser uma ferramenta para poder captar novos alunos. Então, você que está aqui tem essa ferramenta à sua disposição. Anote depois o domínio do site e divulgue para as pessoas que você conhece, para poder também ter acesso ao que está sendo oferecido pelo nosso seminário. Atualmente o site ele funciona como uma página para acesso dos alunos de pós-graduação, mas futuramente ele também vai ser a plataforma que vai abarcar todos os cursos online do seminário. Eu queria convidar vocês para olharem ali como está o site. Curso livre, graduação, pós-graduação. Pode abaixar um pouquinho mais. Uma breve palavra sobre vocação e ministério. E embaixo tem testemunhos, os cursos que são oferecidos pelo seminário. Um breve testemunho ali de ex-alunos do seminário. Então esse site serve como uma ferramenta para a divulgação do seminário. Agradeço a oportunidade. Bem, obrigada. Queria convidar a professora Taine para apresentar essa revista que ele falou para nós. Graça e paz, irmãos, amém? Amém. É com grande alegria que eu venho aqui trazer essa novidade para os irmãos. Eu gostaria que o irmão colocasse já os slides ali. Primeiro, antes de contar sobre essa novidade, eu gostaria de explicar o motivo dela, né, o motivo desse recurso. O seminário ele é uma instituição educacional, né, que tem acesso a uma informação boa, de excelência, que tem boas referências. E tem um hall de professores com formações significativas, temos doutores, mestres, graduados, né? Isso é de grande alegria para nós. E ele formou, durante muito tempo, grandes teólogos, pastores, missionários. Nós podemos ouvir aqui um pouco dessa história. E, em nome de Jesus, tem formado e vai continuar formando mais vocacionados, amém? Amém. E, particularmente, enquanto membro de uma igreja batista, faço parte da igreja do pastor Ginarte, na Boas Novas, sempre fiquei um pouco curiosa, assim, o que acontece lá? O que eles discutem, né? O que vivem, como andam, né? Como diz o Fantástico. E na nossa caminhada ali na EBD, nós tivemos a presença de muitos seminaristas que trouxeram discussões válidas ali no aprendizado da palavra, que esclareceram muitas coisas, nos guiaram, nos orientaram em muitas coisas. E nessa caminhada de estudo da palavra de Deus, não só como membro de uma igreja batista que frequenta a EBD, mas como cristã, eu creio que a palavra de Deus, o bom ensino da palavra de Deus, ela deve ser acessível, amém? Ela deve ser divulgada. E Deus me concedeu essa graça, particularmente nessa caminhada, de encontrar pessoas que também acreditam nisso e querem fazer parte disso, dessa divulgação. Então, em parceria com o Seminário Batista, o Instituto Ana Wallerman, que também gostaria de agradecer aqui oficialmente, por me convidar a criar, né, e estar à frente deste projeto, nós vamos apresentar um novo recurso do Seminário Batista que estará em pleno funcionamento nesse semestre, que é, pode passar, irmão, a Revista Científica. A Revista Científica, eu vou falar brevemente aqui, ela é um importante canal de comunicação formal, sério, ético, que respeita, né, a ciência. E ela tem como uma de suas principais funções o registro da produção intelectual e dos avanços do conhecimento. Isso, obviamente, também serve para a teologia. Então, com ela, nós conseguiríamos registrar todo o conhecimento científico produzido dentro do seminário e, além desses benefícios para a instituição, nós também temos o benefício para os alunos, que, a partir das publicações, eles vão poder enriquecer o currículo deles. E o mais importante, irmãos, nós vamos estabelecer um diálogo com a comunidade externa. A nossa comunidade, não só os batistas, outras denominações, terão acesso dentro do site
a essas publicações, a esses artigos, estudos maravilhosos como esse que o pastor Ginarte deu de Goel Radan, para entender mais da palavra de Deus. E então, é por esse motivo que o nome da nossa revista será Diálogos. A palavra em português remete à comunicação. E o logos, hebraico, né, creio que muitos aqui sabem muito mais que eu sobre isso, refere-se à palavra de Deus, né, ao verbo. E dentro dessa logo, citando o nosso pastor e filósofo Marcos Batista, que infelizmente não está aqui, nós temos a palavra de Deus na nossa palavra, no nosso diálogo. Então, além de apresentar esse novo recurso, nós vamos inaugurá-lo hoje. Eu gostaria de apresentar a capa da nossa revista, pode passar, irmão. Essa é a nossa revista, a nossa capa oficial, e ela será online, será aberta ao público, pode passar, irmão. Além disso, ela também vai apoiar a comunicação com outras áreas de conhecimento. Você que, assim como eu, não é formada somente em teologia, tem outras formações, também poderá contribuir com a luz da palavra, amém? Você trará os seus conhecimentos também para agregar nessa revista. E então, nós também funcionaremos, eu gostaria de explicar isso, por semestre. Ela vai ter um fluxo semestral. Todo semestre nós iremos publicar uma quantidade de artigos que irá compor a nossa edição. Essa é a primeira edição desse primeiro semestre, será temática, nós vamos liberar para vocês e nós estaremos funcionando já a partir de agora, né, pastor? Nós estamos já correndo aí para que tudo dê certo, estamos montando o nosso corpo editorial. Gostaria de agradecer já a todos que aqui se prontificaram em ajudar, em participar desse corpo, do conselho editorial, do conselho científico. E eu gostaria de fazer um convite, irmãos. Essa revista, ela não vai funcionar somente comigo ou somente com o corpo editorial. Ela vai funcionar por muitas mãos, em nome de Jesus. Vai funcionar pelo conhecimento de vocês, pelo conhecimento que Deus tem agraciado aos irmãos, para que a palavra de Deus seja divulgada. Então, pode passar, irmão. O meu convite para vocês faça parte. Se vocês desejam contribuir com esse projeto, fale conosco de alguma forma, seja participando do corpo editorial, dos conselhos, seja publicando nessa revista. Fale conosco, nós vamos em breve divulgar já nas nossas redes sociais, então fique ligado como funcionará todo o processo de submissão para as publicações e aonde vocês poderão ter todo o acesso. Amém? É isso. Amém, irmãos. Muito obrigado por essa noite maravilhosa, muito obrigado por ter participado desse momento junto conosco, né? Esse início de semestre, né, pastor? Esse Ide de Jesus. Sejam muito bem-vindos vocês que estão começando nesse semestre, a melhor escolha da sua vida. Tenho certeza, a gente está muito contente como aluno e eu tenho certeza que você vai compartilhar esse momento conosco. E quero convidar o pastor Paulo Martins para estar orando e encerrando nossa solenidade. Abençoado, um estudo abençoado, aprofundado do pastor Dinati. Algumas novidades, né? O nosso site começando, nossas redes sociais, nós temos o nosso Facebook, nós temos aqui nosso Instagram comandado pela Hélida. Aí, Hélida, quem ainda é Hélida? Não, foi embora, já foi. Então a Hélida é alguém que também comanda essa parte das nossas redes sociais, a nossa comunicação externa desse material. Veio somar conosco aqui o Rafael, né? Falou assim, eu conheço um pouquinho, vai cá, tu conhece um pouquinho, vem pra cá então, que aqui ninguém conhece nada. Está nos ajudando. Veio aqui a Tayane, uma conversa aqui nesse ano agora, este ano. Eu sou aqui, você vem cá um chatinho só, me ajuda aqui. Então, meus irmãos, são pessoas voluntárias que têm trabalhado pelo seminário, colocado ali as suas qualificações, né, as suas habilidades a serviço do nosso seminário. Eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas. Então, meus irmãos, glória a Deus por essa noite, esse encontro, por aquilo que Deus fez nessa noite. Mas eu quero dizer a você que a vida é feita de pessoas que vêm e é feita de pessoas que vão também. E a Noemi é nossa aluna, Noemi. E a Noemi está indo. A Noemi está indo, Noemi. O esposo dela trabalha numa empresa, e essa empresa tem uma sede em Minas Gerais, é isso? E por muita luta tentou levar ele embora, mas agora ele foi vencido. Ele vai embora, o esposo, e como ela é também parte do esposo, né?
a parte principal, né? Ela é a maior parte do Lucas, a maior parte do Lucas que tem é a Noemi. Então a Noemi vai de junto, ela vai nos deixar. Então, quero louvar Deus pela tua vida, Noemi. Descobrimos o talento da Noemi aqui no início desse ano. E quando eu convoquei ela para na minha, você vai ser nossa mestre cerimônia de novo, pastor. Vou, mas eu estou indo embora. Mas falei para você, Noemi, você vai marcar 2 viagens para Campo Grande anualmente. Uma em fevereiro e outra em julho. Para assim, Lucas, eu tenho que visitar mamãe e papai nesses 2 meses ali. E ela vem para cá de quebra, vai ser nossa mestre cerimônia. Mas brincadeiras à parte, quero louvar Deus pela tua vida. Muito obrigado. Quero abençoar a tua vida, Noemi. Que você seja mesmo abençoada naquele lugar onde você for, que você faça a diferença onde você for, em nome de Jesus. Nós vamos estar aqui como retaguarda, talvez seja nossa missionária, né? Lá em Uberlândia, né? Uberlândia, para que Deus possa te abençoar grandemente a tua vida, você encontra o ministério em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com você, fique de pé no nome de Jesus. Quero também agradecer pela vida da Noemi e orar pela vida da Noemi, né? Em nome de Jesus, agradecer ao Senhor pela sua vida nessa noite. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu nesse lugar. Cremos, ó Pai amado, que o Senhor proporcionou todas as coisas, ó Pai amado, tudo foi de acordo com a tua vontade, Senhor. E eu quero te louvar, Pai amado, Pai querido, pela vida dessa instituição, Seminário Batista Sul Mato Grossense. Por cada professor, Pai amado, que se dedicou ao longo da história dessa casa, por aqueles que estão presentes hoje conosco nesse lugar, Pai amado. Quero te louvar pelos seminaristas, os nossos vocacionados, ó Pai amado, que têm caminhado conosco e têm confiado, Pai, em nossas mãos as suas vidas, ó Pai. Pelas igrejas que contribuem conosco, pelas igrejas que acreditam, Pai amado, no nosso trabalho, Senhor amado. Obrigado por tudo isso, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Tudo é para a tua glória, para a tua honra, para o teu louvor, ó Pai amado, por aqueles que têm caminhado conosco de maneira voluntária no seu trabalho, colocando suas vidas a serviço do teu reino nessa casa. Mas também quero te louvar pela vida da Noemi, Pai. Obrigado pela tua serva, Pai amado e Pai querido. Eu quero abençoar a tua serva nesse momento. Que tu possa mesmo conduzir a tua serva na ida, na estada nessa cidade, Pai amado, na sua nova jornada, Pai amado, no seu novo ministério naquele lugar, a igreja que ela vai ali, está congregando, que tudo o Senhor possa preparar antes da tua serva pisar naquela terra, Pai. Seja com ela, com Lucas, ó Pai amado e Pai querido, pelo crescimento familiar da vida dela, do seu esposo, Pai, que tu possa nos abençoar e derramar graça sobre a vida dela, Pai. Obrigado, Pai amado e Pai querido, por esse encontro nessa noite. Nós te louvamos, ó Pai, nós te bendizemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você pode, aplaude o Senhor mais uma vez, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Vem cá, querida. Não vem cá, querida. Irmãos, eu também tenho esposa também. E a minha esposa vem comigo. Às vezes na frente puxando a corda, às vezes empurrando, né? Mas temos conosco também. E a Noemi vai dar um presentinho da Cris também aqui, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode mais uma vez aplaudir o Senhor, em nome de Jesus. Obrigado. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Vá na paz, vá na graça. E a partir de amanhã já é lá, já é a vela já. Em nome de Jesus.